Pessoal, vamos falar um pouquinho agora sobre gráficos. Dentro das planilhas eletrônicas, dentro do Microsoft Excel, a gente tem a funcionalidade para poder construir gráficos. O que são gráficos? Representações de números através de imagens, através de desenhos. Então, vamos ver os principais tipos de gráficos. Primeiro, eu vou entrar no Excel e vou fazer alguns comentários básicos para depois a gente trabalhar as questões e a teoria. Imagine que eu tenho aqui 5, 4, 3, 1. 5, 4, 3, 1. Legal. Aí eu quero criar um gráfico representando esses números. Eu posso clicar em inserir. É bem sugestivo, né? Das nossas guias do Excel do Parei lá foda, página inicial, arquivo, revisão, exibição, inserir, layout, fórmulas e dados, nós temos a guia inserir que permite criar gráficos. Então, eu cliquei em gráficos recomendados, ele já criou um gráfico para que eu pudesse visualizar essa informação de uma maneira mais amigável, mais amistosa. A intenção do gráfico é essa. Eu posso manipular o tamanho do gráfico, posso personalizar o gráfico, modificar informações com relação ao título dos eixos, mudar a cor das colunas, das barras, das linhas, enfim. O gráfico é dinâmico. Se eu altero alguma informação na planilha, ele vai modificar o desenho. Então, se eu digitar lá 10, observa que ele já modificou o desenho. Beleza. Então, gráficos são representações de números através de imagens. Podem ser inseridos a partir da guia Inserir, Grupo Gráficos. Legal. Existem vários tipos de gráficos, mas tem 5, gente, que vocês não podem errar jamais. Jamais. São os gráficos de pizza, barras, linhas, colunas e dispersão. Esses 5, vocês têm que ter uma memória visual com relação aos tipos de gráfico. Então, por exemplo, o gráfico de pizza. Não tem como errar uma questão com gráfico de pizza, né? Tem psicotécnico na prova? Não pode errar uma questãozinha mostrando um gráfico de pizza. Agora, se o examinador pergunta para você se o gráfico de pizza sempre representa uma porcentagem, certo ou errado? Tá certo. Por quê? Porque a pizza sempre é um todo, é o 100%. Então, qualquer fatia da pizza vai representar o quê? Uma fração do todo, ou seja, uma porcentagem. Isso já caiu em questão do CESP. Pizza é um tipo elementar. Agora, além do pizza, a gente tem que decorar os outros. Então, vem comigo. Qual é esse tipo de gráfico aqui? Ó? Fala para mim. Sozinho? Fala sozinho. Qual é esse tipo de gráfico? Colunas, linhas, barras, pizza ou dispersão? Galera, esse é o gráfico de barras. Tem gente que falou linhas. Linhas é assim, gente. Esse é o gráfico de linhas. Para não confundir, lembra do teste físico lá, aquela barra? Lembra da academia? A barra é deitada. Você, na prova, se não estiver preparado, pode acabar confundindo o gráfico de barras com linhas ou com colunas. Mas depois da aula não tem como errar, né? Coluna é para sustentar, gente. Para que eu tenho coluna? Para ficar em pé. Então, sempre que você pensar numa coluna, você vai pensar em algo para te sustentar, ficar em pé. A coluna é em pé. A coluna é vertical. A barra, teste físico, a barra é o quê? A barra é horizontal. E as linhas, lembra lá daquele gráfico das eleições, né? Um gráfico
Gráfico com linhas assumindo diferentes valores em relação ao tempo. Legal. Agora, já mostrei pizza, barras, linhas, colunas. Falta mostrar o gráfico de quê? Dispersão. Aqui, ó, eu tenho um exemplo de gráfico de dispersão, que é o gráfico do XY. Ou seja, eu tenho as coordenadas x e y, e aí vão aparecendo as bolinhas indicando as posições. Esse é o gráfico de dispersão. Beleza? Como é que isso cai na prova, gente? Isso é o mais importante. Vamos lá. Qualquer versão do Excel tem esses 5 tipos básicos. Todas as versões têm no mínimo 10 tipos. Vocês vão discorrer sobre isso durante a aula. Mas esses 5, se errar, não fala nem que teve aula comigo, não pode errar. Porque se você erra um gráfico desses elementar, básico, todo mundo acerta e você fica de fora. Agora, existem outros gráficos mais complexos que não costumam cair em prova, que se cair, todo mundo vai errar. Aí aquilo que todo mundo erra não faz diferença, gente. Jamais erre uma questão fácil, é o que a gente tem que ter maior preocupação. TRE do Maranhão. No Microsoft Excel 2013, em sua configuração original e padrão, a guia escolhida quando se deseja elaborar um gráfico, não importa a versão, pode ser no 2007, pode ser no 2016, qualquer versão. A guia para inserir gráfico vai ser o quê? Inserir. Se você sabia o parei lá foda, o que é parei lá foda? É um mnemônico para você gravar as guias, página inicial, arquivo, revisão, exibir, inserir, layout, fórmulas e dados. Como é que tu vai marcar referências se não tem referências? Como é que tu vai marcar gráficos se não tem guia gráfico? As guias exclusivas do Excel são o quê? O layout, fórmulas e dados. Não tem gráficos. Gráficos está dentro de inserir. Então o gabarito é o quê? Letra D de delta. Ok? Prova do Instituto Federal. As vagas para provimento de cargos em uma empresa pública estão distribuídas de acordo com a tabela abaixo. Considerando essas informações e a tabela apresentada, assinale a alternativa que apresenta o tipo de gráfico que mais bem representaria visualmente a contribuição de cada valor individual em relação ao valor total. Você vê, quando ele especifica representar visualmente cada valor em relação ao todo, qual o gráfico que melhor representa a ideia da fatia, da porcentagem, cada valor em relação ao todo? Né? Por exemplo, se eu viro para vocês e falo assim, concurso da Polícia Federal, eu aprovei 14 alunos. Você vai olhar para mim e vai falar, isso é bom ou ruim? Não sei. Quantos alunos tu tinha? Se eu falar para vocês que eu tinha 14 alunos aprovados de 30, tu vai falar para mim que o desempenho é maravilhoso, né? Porque graficamente eu vou conseguir te mostrar que eu aprovei aí, tipo, essa fatia do todo. Isso fica fácil de entender, né? Agora, se eu não digo, se fosse 14 de 3 mil, 14 de 5 mil, isso já seria péssimo. Então, para que essa informação tenha um significado para mim, eu preciso ter essa visão da fatia, da porcentagem, né, em relação ao todo. Por isso, o gráfico que melhor vai representar vai ser o gráfico de quê? De pizza. Gabaritozinho letra, D de delta. Vamos que vamos. Prova da Fundep. O histórico de questões da Fundep com gráficos é enorme. Diversas bancas abordam questões desse tipo. Sesgran Rio, Vunesp, diversas bancas.
O examinador está colocando o gráfico e está perguntando o quê? O tipo. Aqui não tem muito como errar. Só teria como confundir barras e colunas, mas tu já sabe que barras são deitadas, gabarito, letra A. Talvez se ele colocasse linhas aqui, mais gente errasse, né? Porque tem gente que acha que toda linha é reta, né? Aquela coisa. Mas o gráfico de linhas é representado de outra forma. Esse seria o gráfico de linhas. O gráfico de colunas em pé. Então, a questão está exibindo o gráfico de barras. E a gente já comentou dispersão e pizza. Então, o gabarito aí é o quê? Letra A. Agora, os exercícios são mais para fixar o conteúdo mesmo. Você vê. Outra questão da Fundep. Eu tenho aqui os eixos X e Y e as informações no gráfico representando o quê? Dispersão. Então, o gabarito dessa questão é letra C de Charlie. Agora, olha que coisa engraçada. Bolhas. Será que existe bolhas? Vocês vão ver que dependendo da versão, sim. Vamos continuar nos tipos básicos. Colunas. Em pé, colunas. Então, gabaritozinho, letra B de bravo. Agora, gráfico de linhas. Olha aí, gente. Gráfico de linhas. Vai lembrar o gráfico do batimento cardíaco? Depende se for um robô, né? Porque normalmente nosso batimento cardíaco ele é diferente. Mas assim, tá bom. O importante é associar. Então eu vou pensar nas eleições. Fulano está indo bem nas pesquisas, de repente caiu, pronto. O importante é visualizar. Gráfico de linhas. E esse gráfico aí, ó? MPE do Rio Grande do Sul. Gente, aí você já tem que começar a trabalhar a exclusão. Gráfico de barras, com certeza não é. Gráfico de linhas, também não. Esse é até meio sugestivo, né? Agora, esse tipo de gráfico denominado radar. Como é que eu vou saber todos? Eu vou mostrar para vocês, já. Próxima questão. Universidade Federal de Alagoas. No Excel 2007, quando se deseja criar um gráfico ou modificar um gráfico existente, o usuário poderá escolher uma ampla gama de tipos de gráficos. Exceto... E aí, galera? Qual que não é um tipo de gráfico? Será que existe gráfico de rosca? Será que existe gráfico de bandeja? Pizza existe. Colunas também, barras também. E agora? Agora eu estou querendo reiterar a necessidade que vocês vão ter de gravar. E para gravar, sempre haverá os 5 básicos. Sempre. Em qualquer versão, sempre haverá os 5 básicos. Se for o Excel 2010, você vai decorar barras. Por quê? No Excel 2010, a gente tem 11 tipos de gráfico. 5 a gente já gravou, faltam 6. Quais são os 6? Barras. O que é barras? Bolhas, ações, rosca, radar, área e superfície. Foi assim que eu gravei os 11 tipos de gráfico do Excel 2010. 5 não mudam e barras. Bolhas, ações, rosca, radar, área e superfície. Então, voltando, no Excel 2007, assim como no Excel 2010, bolhas, ações, rosca, radar, área e superfície. Bandeja não existe, gabarito letra C de Charlie. Ok? Agora, qual o problema de decorar os 11?
O problema é que no Excel 2013 mudou. Os 5 básicos estão lá, colunas, linhas, pizza, barra e dispersão. Mas saiu bolhas, olha lá, ações, o rosca também foi embora, radar, área e o superfície saiu. E entraram, opa, superfície está aqui, perdão, superfície está aqui. Então, saiu bolhas e o rosca. E entrou o quê? Combinação. Então, no Excel 2013, nós passamos a ter 10 tipos de gráfico. Sai bolhas e rosca, entra combinação. Professor, e o que eu decoro? Depende do edital. Se não tiver edital, decora os 5. Os 5 que caem sempre. Que existem em todas as versões. Quais são? Colunas, linhas, pizzas, barras e dispersão. Decorou os 5? Legal, tá com tempo para estudar? Aí vai decorando os outros. Você vai ver que no Excel 2016 aumentou significativamente a quantidade de tipos de gráficos, né? Agora a gente tem 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 tipos de gráfico. E um que tem caído muito em prova e que a galera muitas vezes duvida, né, que não observa, é o gráfico de mapa, ok? Então, mapa, explosão solar, histograma é bem interessante. São novos tipos de gráfico do Excel 2016 e aí, consequentemente, o 365 é sempre o mais atual, né? Pessoal, e se falar todas as versões, aí realmente ou você vai ficar se atendo aos detalhes ou você vai abstrair. Tudo que justifica o histórico de questões vai depender da banca. Agora, vamos aproveitar que a gente está falando de gráfico e vamos pegar uma novidade do Excel, que é o mini gráfico. Novidade? Já foi inserido no Excel desde a versão 2010. Mas é sempre uma novidade quando cai na prova, porque a maioria não conhece. Olha o papo do mini gráfico, gente. Eu vou pegar aqui, por exemplo, Renato e vou colocar as notas bimestrais do Renato. 8, 7, 2, 9. Pronto. Aqui eu quero ter um gráfico mostrando o desempenho do Renato. Só que o gráfico vai ficar na célula. Esse é o conceito do mini gráfico. Então eu vou lá em inserir, mini gráfico. Só existem 3 mini gráficos: linha, coluna e ganhos e perdas. Então imagina que eu quero aqui, colunas. Qual vai ser o intervalo de dados? O intervalo de dados vai ser esse aqui, Ok. Olha que legal. Se eu alterar a nota 1, ele muda o desenhozinho na célula. Qual é a diferença? A diferença é que antes a gente tinha visto um gráfico que era como uma imagem, que você podia redimensionar, podia mover dentro da planilha. Agora não, agora eu tenho um gráfico dentro de uma célula. Se eu começar a colocar alunos aqui, imaginem que eu coloquei aqui notas aleatórias. Notas aleatórias. Vou pegar esse mini gráfico e vou copiar para baixo, olha lá. Através da alça de preenchimento, que é um quadradinho que aparece no canto inferior direito da tela,
da célula, olha lá o quadradinho. Colocando o ponteiro do mouse, eu posso copiar. Aí eu clico e arrasto, copiei o gráfico para baixo. Mas é óbvio que quando eu copiei, ele ajustou o gráfico para cada linha. E aí, ó, esse é o conceito do mini gráfico. É um gráfico dentro da célula. Como é que cai em prova? Vamos lá. O Microsoft Excel, em suas versões 2010 e 2013, apresenta um novo recurso denominado de mini gráficos. Mini gráficos são pequenos gráficos inseridos em uma célula que fornecem uma representação visual dos dados, geralmente mostrando tendências. Assinale a alternativa que relaciona os 3 tipos de mini gráficos existentes no Excel. Cara, qual o problema? Todo mundo vai decorar aqueles 5 tipos de gráfico. Quando o examinador perguntar sobre mini gráficos, tu tá com pizza na cabeça, tu tá com colunas, com barras, com linhas, aí tu começa a misturar tudo, né? Mini gráfico é só linha, coluna e ganhos e perdas, ok? Ganhos e perdas. Ganhos e perdas, por exemplo, muito importante. Se eu soubesse ganhos e perdas aqui, eu já direcionava para C ou D, gabarito letra C, ok? Então tem que decorar quais são os mini gráficos. Mini gráficos são só 3. Mini gráficos são só 3, é muito mais fácil. Polícia Civil de São Paulo. Assinale a alternativa que contém um tipo de mini gráfico do Excel 2010. Barras não, pizza... Opa! Barras não, por que não? Porque tem linhas e colunas. Mas não tem barras. Linhas e colunas, ok? Linhas e colunas e o ganhos e perdas. Olha lá, inserir, linha, coluna, ganhos e perdas. Então, gabaritozinho, letra C de Charlie. Agora, essa é mais maldosa. Você observa que as 5 alternativas trazem gráficos bem mais populares. Ok? Prova do Colégio Pedro II. O recurso do Excel 2013, utilizado para gerar informação presente na coluna evolução das médias, o que está acontecendo aqui? Ó? As linhazinhas representando o quê? Que o aluno está indo mal, ó. O aluno está melhorando. Isso representa o quê? Mini gráfico. Então, gabarito, letra A. Gráfico dentro de célula, gente, é o conceito de mini gráfico. Beleza?